trabalho no Centro Cultural Venda Nova e também no Centro de Referência da Memória de Venda Nova, mais conhecido como Casarão da Rua Boa Vista ou Casarão Azul e Branco, como a comunidade local costuma nomear. Eu sou referência técnica das ações de memória e patrimônio nesses espaços. A história do Centro Cultural Venda Nova, ela tem a ver, então, com uma luta da comunidade através do orçamento participativo lá do ano 2000. E aí é importante fazer um resgate histórico disso. No final dos anos 70, início dos anos 80, em Venda Nova, se organizou um grupo, um movimento que se chamava Culturarte. Era um grupo de pessoas, artistas, pessoal da história também, que procurava, então, valorizar a memória, as ações de patrimônio, as ações de arte aqui em Venda Nova. Então, eles começaram a se articular, se organizar, realizar alguns seminários, algumas ações concretas. E uma das grandes bandeiras desse grupo era tornar esse casarão que eu fiz referência no início, que hoje é o Centro de Referência da Memória de Venda Nova, que esse casarão pudesse ser tombado, né, porque ele é um bem, é o único bem, inclusive, tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico em toda a regional Venda Nova. E esse processo vem muito da luta desse movimento. Então, eles começaram a lutar e pressionar o poder público para que esse casarão, esse imóvel, fosse tombado. E a luta deles, aí é importante uma articulação entre esse casarão e o Centro Cultural Venda Nova, e essa obra do orçamento participativo, é que a luta deles inicial é que esse casarão se tornasse um centro de cultura, um espaço de memória e de cultura. Era a luta deles inicial. Uma parte dessa luta deles foi conquistada, então, no ano de 2003, veio, então, o tombamento desse espaço, né, do Centro de Referência da Memória, se tornou, então, essa casa se tornou tombada pelo Conselho. E um pouco antes, então, no orçamento de 2000, esse mesmo grupo mobilizador, Culturarte, foi o grande articulador para conseguir que, no orçamento participativo, a comunidade de Venda Nova votasse para a construção de um centro cultural na região. Não necessariamente no espaço onde o centro cultural está localizado. Eles lutavam que houvesse um centro cultural. A ideia deles inicial era que fosse nesse casarão, né? O que não aconteceu. Mas é importante, então, marcar essa história, né? Que o Centro Cultural Venda Nova, que foi inaugurado lá em 2008, ele é obra dessa mobilização popular. Isso é importante marcar e vem muito desse grupo do Culturarte. E eu quero aqui destacar uma figura importante, que é a dona Lúcia César. Ela é uma guardiã da memória, é uma historiadora, não no sentido acadêmico do termo. É uma senhora que veio para Venda Nova ainda na juventude, ainda nos anos 40, e ela começou assim a tirar fotos da região de Venda Nova, recortar matérias de jornais, de revistas, tudo sobre Venda Nova, uma apaixonada por Venda Nova. Inclusive, grande parte do acervo que nós temos, tanto no Centro Cultural Venda Nova, quanto no Centro de Referência da Memória, foi parte assim da doação dessa senhora, da dona Lúcia César, a quem eu faço essa menção honrosa. É importante marcar que na cultura brasileira, ou na gramática política brasileira, entender os direitos culturais é algo muito recente. É algo que grande parte da população ainda não entende a cultura enquanto direito. E é interessante pensar também que nas periferias, muitas vezes, a prioridade dessa população ou dessas comunidades é para outros bens, outros direitos, por exemplo, construção de um centro de saúde, de uma escola, mais ligado a isso. E aí é importante marcar como que a população de Venda Nova conseguiu se organizar para reconhecer e pleitear a construção de um centro cultural. Isso é muito bonito, e é um centro cultural que, dos 17 centros culturais que hoje ocupam, né, essa malha, o tecido cultural desses pontos que a Fundação Municipal de Cultura gere, é importante marcar que a população de Venda Nova conseguiu um espaço
que é o maior deles, né? Uma área de quase 4.000 metros, muito arborizada, que é fruto dessa luta popular. E a dona Lúcia César, ela menciona, do que eu conversei com ela, que essas caravanas eram pessoas assim, extremamente motivadas para isso. Não havia aquelas espécies de barganhas que às vezes acontece nessas mobilizações. As pessoas iam motivadas pelo sonho mesmo de ter acesso à cultura, de valorizar os artistas locais. Quando o movimento Culturarte começa lá no final dos anos 70, principalmente nos anos 80, quando ganha corpo, uma das grandes pautas desse movimento era a seguinte: poxa vida, em Venda Nova existem tantos artistas, tanta gente talentosa e que às vezes a própria comunidade não os reconhece. Muitas vezes essas pessoas não têm palco, não têm visibilidade na própria região. Então, a tônica que chamou a atenção para que eles conseguissem mobilizar foi muito orientada por isso. Sensibilizar a comunidade local da importância desses direitos culturais e de que as próprias comunidades pudessem valorizar e reconhecer aquilo que acontece na periferia, especificamente em Venda Nova. Outro aspecto que eu considero extremamente importante de chamar a atenção é o fato de que esse período, que é entre 2006 e 2008, há uma espécie de boom na cidade de Belo Horizonte, no sentido da implementação, da construção, da inauguração desses centros culturais. E isso não vem de uma forma aleatória, vem desse processo, então, né? Pensando num nível mais macro, histórico e sociológico também, vem um processo, então, de lutas populares, de pressão das pessoas, dos grupos organizados em relação ao poder público, no sentido de reconhecendo os seus direitos e pressionar o poder público para que ele pudesse, então, construir esses espaços. Não é o poder público que orienta essa organização. Geralmente, a implementação de alguns espaços, ela vem de uma forma top-down. Então, é o poder público que constrói, né? Vem de cima para baixo. E os centros culturais seguem uma outra lógica, né? Um bottom-up, que é essas comunidades, essas periferias, essas regionais vão pressionar o poder público e se organizar. E isso, se a gente pensa o desenho dos centros culturais na cidade, isso fica muito claro. Se a gente pensa, por exemplo, lá no Barreiro, a gente tem 4 centros culturais, ao passo que aqui em Venda Nova a gente tem apenas um. Isso não vem de uma forma aleatória, vem da organização dessas comunidades nessa luta e nessa conscientização dos direitos culturais. Então, eu quero reiterar isso, né? Acho muito bonito ver como que no Barreiro essas comunidades, esses territórios conseguiram se organizar nesse tipo de mobilização, né? E aí Venda Nova, então, vem dessa luta também, como que essa comunidade conseguiu se organizar para a construção desse centro cultural. Outro ponto importante que vale a pena destacar é uma relação intersetorial muito concreta que existem nesses espaços. Uma das oficinas que eu ofereço aqui são encontros de livroterapia. A gente usa, então, alguns chamam de biblioterapia, que é usar os textos literários e poéticos para tratar as emoções. Então, quando eu pensei essa oficina, eu procurei o centro de saúde, conversei com a psicóloga de lá, e aí a gente pensando, então, potenciais pessoas, né, da comunidade que poderiam ser atendidas. E esse centro de saúde oferece aqui no Centro Cultural os encontros de Liancum. Então eu me apresentei para esse grupo e aí a oficina começou com grande parte dessas pessoas atendidas pelo Liancum, nessa articulação muito legal que existe com o Centro de Saúde. Outro grupo interessante que tem aqui é o grupo de terceira idade, que é ligado à Secretaria de Assistência Social.
Então, a gente cedeu aqui o espaço, é um grupo muito sólido, que faz encontros aqui, com quase 80 pessoas reunidas, e vem dessa articulação também. É importante também marcar que aqui no Centro Cultural, muitas das oficinas que são oferecidas são feitas por voluntários da comunidade. Então, para além dessa articulação com o setor público, oficinas também que são oferecidas por ONGs, existem também pessoas voluntárias da comunidade que oferecem aqui essas oficinas gratuitamente para a comunidade. Era um ponto de encontro, a gente tinha ponto de encontro de jovens, muitos jovens vinham ensaiar matérias de escola, os professores, né, davam alguns trabalhos, eles vinham ensaiar aqui, então era um ponto de encontro. A gente tem uma biblioteca maravilhosa, então que tem muita gente que pega livro emprestado, até mesmo faz a leitura aqui, né, estuda, sem contar a nossa área, né, externa, que é muito bonita. Então, muitos pais, muitas famílias vêm, trazem as crianças. Eu acredito que seja um ponto muito importante, né? Mesmo porque foi uma luta, né, social, foi conseguida através do orçamento participativo, né? As pessoas viram a cultura, né, como uma necessidade, né? Porque muita gente fala, eu vou pedir, né, no orçamento participativo, vou pedir saúde, né, posto de saúde, posto de convivência, essas partes assim, escolas, né, e aí saiu dentre elas todas a cultura. Então, acredito que seja um ponto muito forte. Nós somos o único centro cultural da Regional Venda Nova, né, uma regional muito grande, quase 40 bairros, e infelizmente a gente não consegue atender todos os bairros. Então, a gente tem alguns parceiros nos lugares, né, mais distantes, que acabam nos ajudando a levar a cultura, né, para essa periferia. Era um grupo, né, de artistas, vendanovenses, né, pessoas mais antigas de Venda Nova, lutaram para construir, né, para conseguir um local onde tivesse um ponto de cultura, né, que seria um ponto de cultura, para que as pessoas do entorno, né, de Venda Nova mesmo, pudessem vir, fazer os seus trabalhos, fazer apresentações, né, participar de oficinas. 2000 a 2001, né, e as obras começaram em 2006 e findou em 2007.